questão 252. As imperfeições morais do obsidiado frequentemente são um obstáculo à sua liberação. És um exemplo notável que pode servir à instrução de todos. Várias irmãs, desde um certo número de anos, foram vítimas de depressões muito desagradáveis. Seus vestidos eram, sem cessar, dispersados em todos os cantos da casa e até sobre os telhados, cortados, rasgados e cheios de buracos, por mais cuidado que tomassem em guardá-los sob chave. Essas senhoras, relegadas a uma pequena localidade da província, jamais tinham ouvido falar do Espiritismo. Seu primeiro pensamento, naturalmente, foi o de crer que eram alvo de maus gracejadores. Mas essa persistência e as precauções que tomavam lhes afastou essa ideia. Não foi senão depois de longo tempo, por alguma indicação, que creram dever se dirigir a nós para conhecer a causa desses estragos e os meios de os remediar, se fora possível. A causa não era duvidosa, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifesta por tais atos, evidentemente, era malévolo. Mostrava-se na evocação de uma grande perversidade e inacessível a todo bom sentimento. A prece, todavia, parecia exercer uma influência salutar, mas depois de algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a esse respeito o conselho que deu um espírito superior. Aí vem. O que essas damas têm de melhor a fazer é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las. E não tem melhor conselho a lhe dar que descerem em sua consciência para lhe se confessarem a si mesmas e examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua. Porque, infelizmente, elas não sabem conter as suas. E não justificam, por seus atos piedosos, o desejo que têm de se verem livres daqueles que as atormentam. Amam muitíssimo censurar seu próximo, e o espírito que as obsidia toma a sua revanche, porque foi seu burro de carga quando vivo. Não tem senão que procurar em sua memória e verão logo com quem estão ocupadas. Entretanto, se chegam a se melhorar, seus anjos guardiões se reaproximarão delas, e apenas sua presença bastará para afastar o espírito mau que não se agarrou a uma delas, sobretudo, senão porque seu anjo guardião precisou se afastar diante de atos repressíveis
ou de pensamentos maus. O que necessitam são fervorosas preces por aqueles que sofrem e, sobretudo, a prática das virtudes impostas por Deus, a cada um segundo a sua condição. Ante a observação que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez seria preciso adoçá-las para transmiti-las, o Espírito ajuntou. Devo dizer que disse e como o disse, porque as pessoas em questão têm o hábito de crerem que não fazem mal com a língua, ao passo que o fazem e muito. Eis porque é necessário ferir seu espírito de maneira que seja para elas uma advertência séria. Ressalva daí um ensinamento de grande importância e de que as imperfeições morais dão ensejo aos espíritos obsessores a que o meio mais seguro deve se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Os bons espíritos, sem dúvida, têm mais poder do que os maus, e sua vontade basta para distanciar estes últimos. Mas não assistem senão aqueles que os secundam pelos esforços que fazem para se melhorarem. De outra forma, se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, porque os bons os deixam agir com esse objetivo. Questão 253. É preciso, de resto, guardar-se de atribuir à ação direta dos espíritos todos os dissabores que podem chegar. Esses dissabores, frequentemente, são a consequência da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu um dia que, há 12 anos, lhe atingia toda a espécie de infelicidade com respeito ao seu gado. Ora, eram suas vacas que morriam ou não davam mais leites. Ora, eram seus cavalos, seus camelos ou seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, não mais do que as missas que fez rezar, nem os exorcismos que fez praticar. Então, segundo a crença dos camponeses, persuade-se de que lançaram um feitiço sobre os animais. Crendo-nos, sem dúvida, dotados de um poder conjurador maior do que o do vigário de sua cidade, pediu o nosso parecer. Essa é a resposta que obtivemos. A mortalidade ou doenças do gado desse homem provém de que suas estribarias estão infectadas e que ele nada fez para reparar, porque isso custa. 254. Terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e vindas em apoio ao que dissemos. Primeiro, por que certos médios não podem se desembaraçar de espíritos maus que se ligam a eles? E como os bons espíritos que chamam não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é a força que falta ao bom espírito. Frequentemente, é o médium que não é bastante forte para secundá-lo. Sua natureza se presta melhor para certas relações,
Seu fruto se identifica antes com um espírito do que com um outro. É o que dá um grande império àquele que dele querem abusar. 2. Parece-nos, entretanto, que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade irrepreensível e que, todavia, estão impedidos de se comunicarem com os bons espíritos. Isso é uma prova. E quem vos diz, aliás, que o coração não está maculado por um pouco de mal, que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, mostrando a obsidiar da sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Há alguém na terra que possa se dizer perfeito? E tal que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem, mas sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho, e se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e sem outras coisas de que não vos apercebeis, porque suas relações com ele não vos colocaram nesse caso. O meio mais poderoso de combater os maus espíritos é o de aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Terceira questão. A obsessão que se opõe a que o médium obtenha as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Eu não disse que fosse um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, suas preces, suas súplicas, nada farão. Não basta um doente dizer ao seu médico: dai-me a saúde, vou me portar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é necessário. Quarta pergunta. A privação de se comunicar com certos espíritos seria, assim, uma punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a oportunidade de se comunicar com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Vê perda e suspensão da mediunidade, número 220. Quinta pergunta. Não se pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, é o que não se faz e o que não é preciso negligenciar em fazê-lo, porque frequentemente é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente. Pelos sábios conselhos pode induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Como um homem pode ter, quanto a esse assunto, mais influência do que tem os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram os que os moralizam, no início não os escutam e se riem. Depois, se aquele sabe prendê-los,
acaba por se deixar tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus, e isso os assusta. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a sua natureza, e vendo o ascendente que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. De resto, o ascendente que um homem pode exercer sobre os espíritos está em razão da sua superioridade moral. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas podem dominar os espíritos que lhes são inferiores em moralidade. Vê o número 279. Questão 6. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderia ter por consequência a loucura? Sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados por loucos, há muitos que não são senão subjugados. Ser-lhes necessário um tratamento moral, ao passo que são tratados como loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Número 221. Questão 7. Que se deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, creem que o meio de o prevenir seria interditar as comunicações espíritas? Se podem interditar a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porque não podem suprimir os espíritos, nem impedirem a sua influência oculta. Isso se parece a essas crianças que se tapam os olhos e creem que não são vistos. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, porque os imprudentes podem dela abusar. O meio de prevenir esses inconvenientes, ao contrário, é fazer conhecer a fundo essa coisa. Correção 252. As imperfeições morais do obsidiado constituem, frequentemente, um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável, que pode servir para a instrução de todos. Havia umas irmãs que se encontravam, desde alguns anos, vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiraram essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos, para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio, se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida, o remédio era mais difícil.
O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que a propósito nos deu um espírito superior: o que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências, para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo, e o espírito que as obsidia toma a sua desforra, porquanto, em vida, foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar, por efeito de atos repreensíveis, ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las, para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso, preciso aferir-lhes o Espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tomam assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. 2. Correção segunda: parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de repreensível moralidade que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. É uma provação. E quem te diz, ao demais, que elas não trazem o coração manchado de um pouco de mal, que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, com o mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Haverá na terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis, daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem. Mas, sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho,